Ouça com atenção, porque o que estou prestes a partilhar consigo pode poupar-lhe anos de dor, energia desperdiçada e autoestima destruída. Há 6 coisas que um homem nunca, e eu digo nunca, deve fazer por uma mulher. E se as fizer, não estará apenas a trair-se a si próprio. Estará a atrair os próprios princípios do estoicismo pelos quais viveram grandes homens como Marco Aurélio e Epicteto. Não se trata de ódio. Trata-se de disciplina. Trata-se de força. Trata-se de se tornar um homem de valor que não se curva, não implora e não se quebra em busca de validação. Agora vamos estabelecer a base. O estoicismo ensina-nos uma verdade eterna. Tens poder sobre a tua mente, não sobre os acontecimentos exteriores. Compreende isso e encontrarás força. Marco Aurélio. O que significa aqui? Significa que, quando se trata de mulheres, relacionamentos ou atração, o seu trabalho não é controlá-la, mas sim dominar-se a si mesmo. E as 6 coisas que vou partilhar consigo são ações que destroem o seu autocontrolo. Elas entregam o seu poder. E quando um homem entrega o seu poder, perde o respeito dos outros e de si próprio. A primeira coisa que nunca deve fazer por uma mulher é implorar pela sua atenção. Pense nisso. Um leão não procura aprovação. Um rei não implora para que os seus súbditos reparem nele. Mas quantos homens hoje em dia enviam mensagens desesperadas, ligam sem parar ou mudam completamente a sua vida só para conseguirem um pouco de atenção? Epicteto disse: não procures que os acontecimentos aconteçam como desejas, mas deseja que aconteçam como acontecem, e a tua vida fluirá sem problemas. Se ela não lhe dá atenção, isso é um acontecimento que está fora do seu controle. A sua reação? Essa está sob o seu controle. Implorar só prova que o seu valor depende da aprovação dela. O estoicismo ensina-nos: o verdadeiro valor vem da virtude e do caráter, não da aprovação. Quando implora, diz: o meu tempo não vale nada. A minha atenção é barata. Estás acima de mim. E deixem-me dizer uma coisa: nenhum estoico, nenhum grande imperador, nenhum pensador poderoso colocou alguma vez outro ser humano acima da sua própria dignidade. Veja a história. Júlio César foi traído, mas nunca implorou a Bruto que se mantivesse leal. Aceitou a traição. Encarou o seu destino. E a história lembrou-se da sua força, não dos seus apelos. Agora, e não estou a dizer que será assassinado no Senado, risos, mas estou a dizer o seguinte: quando implora por atenção de uma mulher, assassina a sua própria dignidade. Então, o que faz em vez disso? Você mantém-se firme. Se ela estiver interessada, encontrará um meio termo consigo. Se não estiver, segue em frente com elegância, disciplina e amor próprio. Recorde-se, Marco Aurélio perdeu filhos, guerras e até amigos. Escreveu nas suas meditações: não perca mais tempo a discutir sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Por isso, pare de perder tempo a implorar. Seja um homem de valor. Defenda os seus princípios. E deixe-a ver que não corre atrás, porque a sua vida já está repleta de propósito. Esse é o primeiro erro. Nunca implore por atenção, porque ao fazê-lo, entrega a coisa mais valiosa que possui: o seu amor próprio. Na parte seguinte, vamos aprofundar os erros número 2 e número 3. E acredite, estas 2 são as armadilhas mais comuns em que os homens caem hoje em dia. Se já se sentiu usado, ignorado ou desrespeitado, é muito provável que tenha cometido um destes erros. Por isso, continue a ver, porque as próximas lições podem mudar para sempre a forma como se comporta. Se achava que implorar por atenção era mal, os 2 erros seguintes são ainda mais perigosos. Não destroem apenas a atração, destroem o respeito, a confiança e toda a sua identidade enquanto homem. Se é culpado disso, não está a viver de acordo com o código estoico. E até se libertar, sentirá sempre que lhe falta algo. Deixe-me ser muito claro. Um homem sem missão é como um navio sem bússola. Deriva, vagueia e mais cedo ou mais tarde, afunda-se. Muitos homens abandonam a sua missão no instante em que uma mulher demonstra afeto por eles. Deixam de perseguir os seus objetivos, a sua forma física, a sua carreira, a sua visão, porque a colocaram no centro do seu universo. Mas aqui está a verdade estoica. A sua missão está em primeiro lugar. Sempre. Marco Aurélio governou o império mais poderoso da Terra.
Acha que ele adiou o seu dever por causa de um romance? Não. A sua missão era Roma? A sua missão era a filosofia? A sua missão era a liderança. Sêneca disse: não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. Quando perde o seu tempo a dedicar tudo a uma mulher enquanto ignora o seu propósito maior, não está a ser nobre, está a ser fraco. E a fraqueza nunca é atraente. Uma mulher pode dizer que quer todo o seu tempo, toda a sua atenção, toda a sua energia, mas no fundo, só o respeita quando se mantém firme na sua missão, porque a sua missão define o seu valor. Pense em Elon Musk. Acha que a SpaceX, a Tesla e a Neuralink existiriam se ele tivesse desistido da sua visão de cada vez que as suas relações se complicassem? Não. Ele manteve-se firme. E, ironicamente, é este compromisso inabalável com a sua missão que faz com que as pessoas o respeitem. Por isso, lembre-se, uma mulher pode juntar-se a si na sua jornada, mas nunca poderá tornar-se a jornada. Erro 3. Nunca tente comprar amor com dinheiro ou presentes. Este erro destrói mais homens do que se imagina. No momento em que começa a acreditar que o amor pode ser comprado, já o perdeu. Eis por quê. Quando compra amor, não o está a dar, está a suborná-lo. Quando dá presentes à espera de afeto, não está a ser generoso, está desesperado. Os estoicos eram claros. A felicidade não pode ser ligada aos bens materiais. Epicteto ensinava: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. No entanto, hoje, os homens afogam-se no consumismo pensando: se eu lhe comprar aquele novo iPhone, ela vai ficar comigo. Se eu pagar todas as contas dela, ela respeitar-me-á. Se eu simplesmente lhe der tudo, ela nunca me deixará. Mas aqui está a dura verdade. Se a lealdade dela pode ser comprada, também pode ser vendida a alguém com mais dinheiro. Isto não é amor. Isto é uma transação. Recorde o estoicismo antigo. O grande filósofo Musônio Rufo ensinava que a virtude era mais valiosa do que o ouro. E alertou contra as relações construídas sobre o ganho material, porque se desmoronam no instante em que a riqueza desaparece. Pense nisto. Se amanhã perdesse o seu dinheiro, ela ainda estaria ao seu lado. Se a resposta for não, então nunca foi amado, apenas alugado. Pare de tentar comprar amor. Construa valor em vez disso. Não valor financeiro, valor de caráter. Disciplina, força, visão, integridade. Porque o homem que se constrói é insubstituível. Mas o homem que compra a aprovação é descartável no instante em que entra alguém mais rico. O quarto erro é o assassino silencioso. Não o destrói num dia, corrói-o lentamente até que acorda uma manhã e percebe que já não é respeitado, já não é desejado e já não tem controle da sua própria vida. Este erro é simples, mas mortal, e os estoicos alertaram-nos sobre ele há séculos. Erro número 4. Nunca faça de uma mulher o centro da sua estabilidade emocional. Veja o que quero dizer. Muitos homens constroem todo o seu mundo emocional em torno de uma única pessoa. Elevam-se quando ela os elogia. Desmoronam quando ela se afasta. A felicidade deles está ligada ao humor dela, à aprovação dela, às suas ações. Isto é escravatura. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreenda isso e encontrará força. Se a sua paz depende dela, então entregou o seu poder. Já não é o senhor da sua própria mente. Ela é. Hoje em dia, é ainda pior. As redes sociais tornam os homens viciados na validação. Um like dela e estão nas nuvens. Nenhuma resposta durante 6 horas e, de repente, entram numa espiral de ansiedade, pensando demasiado em cada mensagem. Mas pergunte-se, que tipo de imperador se desmorona porque alguém não lhe enviou um emoji? A resposta é: não um imperador estoico. Verificação da realidade. Epicteto ensinou que a chave para a liberdade é a indiferença pelas coisas que estão fora do seu controlo. E adivinhe, os sentimentos de uma mulher estão fora do seu controlo. Não pode obrigá-la a amá-lo. Não pode garantir a lealdade dela. Não pode exigir a atenção dela. A única coisa que pode controlar
é a sua própria mente. Assim, quando constrói a sua estabilidade emocional nela, está a apostar na sua paz todos os dias e mais cedo ou mais tarde vai perder. A história do imperador e da mulher escravo. Há uma história sobre o próprio Epicteto. Nasceu escravo, propriedade de outro homem, mas mesmo acorrentado disse: podem acorrentar a minha perna, mas a minha vontade nem Zeus pode subjugar. Pense nisso. Um homem literalmente escravizado tinha mais liberdade do que muitos homens hoje em dia, porque nunca permitiu que as suas emoções fossem controladas por ninguém. Agora comparem isto com um homem hoje que se desmorona se ela não responde às suas mensagens. Quem é verdadeiramente livre? O filósofo escravo ou o homem moderno agrilhoado à sua própria insegurança? O que fazer em vez disso? Precisa de construir estabilidade interior. Isto significa: a sua rotina matinal ancora-o, não a aprovação dela. A sua missão impulsiona-o, não a atenção dela. A sua disciplina fortalece-o, não a validação dela. Se ela contribui para a sua felicidade, muito bem. Mas se ela se for embora amanhã, a sua base deverá manter-se intacta. Sêneca escreveu: o mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. O verdadeiro poder reside na calma inabalável. Imagine ser tão estável que nenhuma discussão, nenhuma rejeição, nenhum silêncio o possa abalar. Isto é estoicismo. Isso é força. É isso que atrai o respeito. Observe os atletas profissionais. Um lutador como Khabib Nurmagomedov não ganhou 29 combates preocupando-se com o que o seu parceiro pensava dele. Ele tinha a sua base: disciplina, treino, fé e foco. Os relacionamentos podem fazer parte da sua vida, mas nunca podem ser a base da mesma. Por isso, lembre-se, nunca faça de uma mulher o centro da sua estabilidade emocional, porque, ao fazê-lo, deixa de ser homem e passa a ser dependente. Os estoicos chamar-lhe-iam escravidão da alma, e até que se liberte, nunca experimentará a verdadeira paz. O quinto erro é uma epidemia moderna. É subtil, parece inofensivo e, na verdade, a sociedade até o elogia. Mas, na realidade, este erro transforma os homens em capachos. Tira-lhes o respeito, mina-lhes a masculinidade e deixa-os a pensar por que é que as próprias mulheres a quem tentam agradar acabam por perder a atração. E digo-o já, nenhum estoico, nenhum guerreiro, nenhum grande homem da história viveu alguma vez assim. Erro 5. Nunca abandone os seus limites para manter uma mulher feliz. Eis a verdade. Um limite não é uma parede que afasta as pessoas. É uma linha que protege os seus valores, a sua dignidade e a sua paz. Mas os homens de hoje abandonam os seus limites num piscar de olhos. Ela cancela os planos de última hora, sorriem e dizem: tudo bem. Ela desrespeita-os em público, dão risada nervosamente. Ela testa a paciência deles repetidamente, cedem até não aguentarem mais. Por quê? Porque tem pavor de a perder. Mas eis a verdade estoica: se mantê-la significa perder-se a si próprio, então não vale a pena. O que diz o estoicismo sobre os limites? Marco Aurélio escreveu: se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. E a falta de respeito, uma vez permitida, só se intensifica. A nossa cultura treinou os homens para acreditarem que dizer não os torna tóxicos, que ter padrões os torna controladores, que impor limites os torna egoístas. Mas eis a ironia: os próprios homens que tentam ser infinitamente bondosos acabam por ser alvo de ressentimento. Por quê? Porque, no fundo, as pessoas não respeitam quem não se respeita a si própria. Um homem estoico não procura aprovação, ele mantém-se firme, conhece os seus valores e não os flexibiliza apenas para manter alguém por perto. A história conta-nos que Marco Aurélio, embora conhecido como o rei filósofo, não era fraco. Perdoou a muitos, mas também aplicou as leis de Roma sem hesitações. Por quê? Porque sem limites o caos instala-se. O mesmo acontece na sua vida pessoal. Sem limites o caos invade as suas relações. Como se manifestam os limites na prática? Os limites não se tratam de gritar ou controlar. Trata-se de uma ação calma e firme.
Se ela for desrespeitosa, confronta-a uma vez com firmeza, sem medo. Se ela estiver a jogar joguinhos, não discute, simplesmente afasta-se. Se ela violar os seus valores, vai-se embora, porque os seus valores não são negociáveis. Não se trata de a castigar, trata-se de se respeitar. Exemplo moderno. Pense em Jordan Peterson. Ame-o ou odeie-o. Jordan Peterson é um homem que fala sobre ordem, disciplina e padrões pessoais. É por isso que as pessoas o ouvem. Não flexibiliza os seus princípios apenas para ser querido, e é exatamente por isso que é respeitado. Os seus limites devem funcionar da mesma forma. Não muros rígidos de arrogância, mas linhas claras de disciplina e dignidade. Este é o ponto. Erro número 6. O mais mortífero de todos. Se cair nesta armadilha, não perderá apenas o respeito, perderá a sua própria alma. Este é o erro que transforma os homens em sombras de si mesmos. Mata a motivação, mata a ambição e mata a chama que torna um homem verdadeiramente vivo. Se já se sentiu esgotado, dando-se constantemente, mas nunca se sentindo realizado, provavelmente é esse o erro que tem vindo a cometer. Erro número 6. Nunca entregue o controle total da sua vida a uma mulher. Vamos ser realistas. Muitos homens, quando entram numa relação, entregam tudo. O seu tempo, os seus objetivos, a sua liberdade, as suas amizades, até o seu futuro, tudo entregue em nome do amor. Mas o estoicismo ensina o contrário. A sua vida é da sua responsabilidade. O seu destino é o seu dever. Mais ninguém, nem os seus pais, nem os seus amigos, nem a sua companheira, pode viver a sua vida por si. Marco Aurélio disse: um homem deve ser íntegro, não mantido íntegro. Leia isto novamente. Se precisa que alguém o sustente, não é verdadeiramente um homem, é um dependente. Por que razão este erro é fatal? Quando entrega o controle total da sua vida a uma mulher, deixa de ser o seu parceiro e passa a ser o seu projeto. No início, ela pode até gostar do comando, mas em breve ela perderá o respeito, porque no fundo, toda a mulher quer estar ao lado de um homem, não sustentá-lo como uma criança. E você? Você também sentirá isso. O ressentimento crescerá, o arrependimento aumentará, e um dia vai olhar-se ao espelho e perceber que se perdeu. O alerta estoico Epicteto ensinava: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Entregar o controle é exatamente o oposto de domínio. É entregar o volante da sua vida. É deixar que outra pessoa dite quem é, para onde vai e aquilo em que se torna. Nenhum imperador, nenhum filósofo, nenhum guerreiro na história viveu alguma vez assim, e você também não devia. O que fazer em vez disso? Partilha a sua vida com uma mulher, não a entrega. Um homem estoico, lidera com propósito, mas procura parceria. Valoriza a opinião dela, mas toma decisões baseadas em princípios. Ama profundamente, mas nunca se esquece da sua missão. Porque a verdade é que o amor não se resume a controlo, trata-se de respeito. E o respeito só existe quando duas pessoas fortes caminham lado a lado, e não uma agarrada à outra. Exemplo moderno. Pense em alguém como Nelson Mandela. Mesmo após 27 anos na prisão, nunca abdicou do controle da sua mente ou da sua missão. Ele saiu ileso. E é por isso que a história o recorda como um homem de força, e não de submissão. Se um homem consegue manter a sua missão viva atrás das grades, que desculpa tem para desistir da sua numa relação? Recapitulando os 6 erros, vamos resumir tudo. Nunca implore por atenção. Respeite-se primeiro. Nunca sacrifique a sua missão. O seu caminho vem antes de qualquer pessoa. Nunca tente comprar amor. Construa caráter, não transações. Nunca faça dela o seu centro emocional. A estabilidade interior é a sua base. Nunca abandone os seus limites. Sem eles, não há respeito. Nunca entregue o controle da sua vida. Você é responsável pelo seu destino. Poderosa conclusão estoica. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo a discutir sobre o que deve ser um bom homem. Seja um. Por isso, pare de esperar, pare de implorar, pare de entregar o seu poder.
Porque, no fundo, um homem estoico não se define pelo que recebe de uma mulher, mas pelo que constrói dentro de si. E quando se vive assim, disciplinado, focado, inabalável, o respeito, o amor e a admiração surgirão naturalmente. Mas mesmo que não venham, ainda assim manter-se-á firme, porque o seu valor nunca esteve nas mãos de ninguém. Sempre esteve dentro de si. Por isso lembre-se, nunca faça estas 6 coisas por nenhuma mulher. Não porque as mulheres sejam suas inimigas, mas porque você é o seu próprio Senhor. Viva com força, viva com disciplina, viva com coragem estoica, e não importa o que aconteça, caminhará pela vida inabalável.